Dor de cabeça ficou uma coisa tão comum, tão rotineira, que muitas vezes você vai tomando medicação e não sabe nem o porquê que está tendo essa dor de cabeça. Hoje o Saúde e Bem-Estar vai trazer um colega aqui que vai explicar tudo sobre isso para você e explicar o porquê que você pode estar tendo essa dor de cabeça e os cuidados que você pode ter para evitar isso. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer o Dr. Renato Ferraz, neurologista, para falar tudo para a gente sobre dor de cabeça, doutor. Olá, bom dia, Plácido. Realmente a palavra dor de cabeça ela remete a algo mais genérico, né? Mas é um bom ponto de partida para rastreio de inúmeras situações que levariam à dor de cabeça. Então, é um termo secundário a algo primário que aquele indivíduo está apresentando. Como que a gente pode dizer, na maioria das vezes, como a ideia é atingir a maior parte da população, vamos citar a principal causa de dor de cabeça e trabalhar essa causa, né? Mas são inúmeras as possibilidades e daí a importância de você buscar um atendimento médico especializado. Hoje a sociedade está à disposição com um grande número de médicos e não há por que você restringir o seu sofrimento à sua família ou a si mesmo ou à sua comunidade. Buscar o atendimento é fundamental. Dor de cabeça, então, de modo genérico, em 70% a 80% dos casos, seria uma característica de um tipo de cefaleia chamada enxaqueca. A enxaqueca pode ser clássica e tem subtipos dela com aura ou sem aura, que seriam alterações visuais ou alterações corporais que podem nos ajudar a identificar. É um tipo de dor que vem especificamente com padrão latejante, mais raramente em aperto, geralmente hemicrâneo, um lado da cabeça ou o outro, podendo, em menor incidência, aparecer em toda a cabeça. Então, é um indivíduo que tem dores latejantes, geralmente, em uma metade ou outra da cabeça. Daí já inicia para a investigação. Essa dor de cabeça ela vem acompanhada de incômodo à luz e claridade, barulhos extenuantes, estresse associado, e no caso das mulheres ela é muito incidente, próximo ou piorada no período menstrual. Então, com essas características, nós já vamos selecionando para que lado nós vamos direcionar esse modelo doloroso, né? Para pensar inicialmente no mais comum, mas temos como especialista, através de exames, a possibilidade de achar aneurismas baseados nas dores de cabeça, encontrar incidência de acidentes isquêmicos transitórios relacionados, as alterações oftalmológicas que poderiam dar dor de cabeça, alterações da articulação da ATM, articulação temporomandibular, disfunções dela, né? E talvez até problemas respiratórios, né? Como você bem domina esse assunto, né? No caso dos bruxismos. De qualquer maneira, nós seguimos um protocolo de investigação. Então, a história clínica para nós é fundamental e dá o rastreio principal e nós complementamos com tomografia, ressonância, exames até do coração, na identificação de forame oval patente, que poderia levar a dor de cabeça por microembolia cerebral. Então, o assunto é amplo, complexo, mas já é rastreado pelo especialista, torna-se mais simples, podendo trazer com o tratamento um bem-estar que você merece. Olha só o que você está falando. Ou seja, dor de cabeça não é igual para todo mundo. Então, as pessoas se automedicam. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes. Começa tomando uma medicação com uma dosagem, amanhã depois, em vez de 500 miligramas, passa para 1 grama. E muitas vezes ela não procura com um especialista tentar saber de onde ela está tendo essa dor. E isso pode... Porque o que o cérebro está doendo, está mostrando que tem dor, é porque algo está errado. Está mostrando para ela e ela não está vendo isso. Ela está mascarando isso. E isso pode ser muito danoso, né? Como você falou, uma coisa que você me chamou a atenção, o aneurisma. Pô, de repente a coisa pode ser muito mais grave. Claro, por isso a ideia da investigação. Na realidade, o Brasil incute num erro, né, de permitir o contato com medicações de livre acesso.
E nessa situação, ele começa a mascarar a dor com analgésicos, e inclusive os próprios analgésicos fazendo cefaleia crônica primária medicamentosa, né? Ele evolui por tomar mais do que 2 comprimidos de analgésicos misturados, ou analgésicos ou anti-inflamatórios, fazer com que a própria dor se intensifique. Tanto que, inclusive, alimentos também envolve na ideia de aumentar a dor, entre eles a cafeína que tem nos analgésicos. Eu ia perguntar agora sobre a alimentação, porque a alimentação também pode, as pessoas não entendem disso, pode ser algo que desencadeia, né? É um fator absurdo, como tem, por exemplo, a situação de biologia corporal da não adaptação a glúten, que a população já entende um pouco mais, a não adaptação à lactose, que a população entende, e as disfunções intestinais dessa situação. No caso da enxaqueca, o organismo ele tem uma característica biológica incomum para todo o grupo. É mais raro e voltado para aquela individualidade. Existe uma proteína que essas pessoas produzem naturalmente e que a ativação dessas proteínas, você entendeu? Através da alimentação errada para esse grupo de enxaquecoso, fará com que a dor de cabeça dele aumente exponencialmente. Nossa, isso se torna bem grave mesmo. E é nessa questão, por exemplo, do sono, o dormir, isso também pode influenciar numa enxaqueca pós-matinal, o fato de ele não vir numa sequência muito boa de sono, de horário, de rotina? Na realidade, nós somos seres notívagos, né? Em que a busca do controle noturno para fazer é o momento da lixeira cerebral. A ativação da lixeira cerebral. Então, o sono é um ativador da lixeira cerebral. Se esse indivíduo encurta o sono dele por questões trabalhistas, ele encurta o sono dele por questões emocionais, vai fazer com que haja uma disfunção. Nós precisamos estar na cama às 22 horas para que o sistema interno cerebral, glial, possa fazer a limpeza das proteínas defectivas do cérebro, né? Proteína beta-amiloide tem que ser lavada. E qual é o horário? Tem um horário definido. E o horário vai das 23 até a 1 da manhã. Então, dormir depois da 1 da manhã é deletério para qualquer organismo biológico, né? A insônia de fase inicial. Então, as pessoas pensam, não, eu estou dormindo e aí eu vou acordar mais tarde. Não adianta acordar ou dormir no horário diurno. Essa limpeza necessária acontece apenas entre as 23 e a 1, 2 da manhã. As pessoas querem repor sono perdido. Isso não pode. Não existe. Não há é legal como. Você falar isso. Inclusive, o que nos preocupa muito é a questão dos plantonistas. No Corpo de Bombeiro, plantonista, na polícia, plantonista, no serviço de saúde, plantonista, nos hospitais, plantonista. Todos esses indivíduos terão um alto custo na sua qualidade de vida e na sua evolução pessoal, né? E a sua relação com o ambiente que ele tem, até deixando mais irritado, aumentando acidentes de trânsito, porque esse indivíduo é obrigado a não dormir. Isso é uma injustiça com o modelo biológico dele. É uma agressão esse modelo trabalhista noturno. Não há compensação. Não há compensação. Há simplesmente sofrimento e de um custo muito alto para esse indivíduo que tem a infelicidade de ser obrigado a trabalhar à noite. Eu tive uma rotina há uns anos atrás. De 8 anos, eu atendia fora, então eu pegava muito voo todo mês. E eu comecei a fazer uma pesquisa, prestar atenção, sabe em quem que quase as pessoas não falam? Piloto de avião. Sim. Porque é a mesma coisa do plantonista, porque eles não têm uma regularidade. Então, por exemplo, se vai trabalhar à noite, então tem que ser o tempo inteiro assim, né? Eu acho. Ou pelo menos para ele mudar o ambiente de dia, para ele poder dormir, inverter. Mas agora o problema é que um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, e assim vai. E aí as empresas acham que, não, vai dormir às 8 horas.
mas não vai poder recompor. E você presta atenção como as pessoas envelhecem muito mais com isso, que acaba sendo deletério o sono irregular, né? As pessoas envelhecem muito mais. Não falamos dos pilotos, mas como vai estar sendo criado escalas de trabalho, mudando, o assunto é a escala 6x1, a escala 5x1, 4x2. Então, a mesma coisa acontece na visão de estudo, onde passa pelo Senado. Talvez tem países hoje em dia que abre apenas até às 16 horas seus shoppings. A Austrália, eu tive o prazer de ir para a Austrália, e lá o shopping às 16 horas está fechado, né? A Espanha também tem os horários específicos. Então, nós temos que pensar que algumas profissões, como você colocou de piloto, em que há emergência em fazê-lo ficar acordado às 2 horas da manhã, para levar quem para a praia. Será que é correto nós colocarmos esse modelo de sistema para trabalhar nas 24 horas obrigatórias, sob modelo de turnos? Por que todo o sistema não pode ser reescrito para diminuir os acidentes, colocando todos para trabalhar e se conduzirem nos horários comerciais? A gente vê muito isso com motorista de caminhão, né? Carreta. Sim, graças a Deus, algumas mudanças no modelo existencial dos caminhoneiros foi fundamental para a qualidade de vida deles. E diminuiu o acidente. Diminuiu o acidente e eles têm direito ao descanso das 22 horas até as 5 da manhã. E aquele que for pego dirigindo nessa fase, né, do ponto de vista, pensando na saúde dele, será punido, porque ele precisa estar descansado. Então, foi fundamental e o Brasil avançou muito bem quando uniu as linhas de trabalho da sua federação à situação de saúde. Isso deve ser aplicado aos pilotos, deve ser aplicado a toda a sociedade que tem plantonistas necessários ao trabalho. O rendimento fatalmente é menor. E em tudo isso que a gente está conversando, tanto a questão do sono como a questão das dores de enxaqueca, você como neurologista, em cima de tudo que você está vendo, qual é o maior risco para aneurisma? Porque hoje as pessoas muitas vezes não se preocupam muito, né? Só se preocupa, acho que quando acontece, porque aneurisma é uma das coisas que pode deixar um efeito colateral grande, enorme na vida da pessoa, né? Sim. Na realidade, assim, o aneurisma cerebral, na sua grande maioria, tem um perfil genético, tá? Na sua grande maioria. Tanto que um aneurisma existente numa família, nós somos obrigados a rastrear essa família todo o decorrer da vida dele, né? Todos os parentes envolvidos com esse indivíduo que teve aneurisma, para identificar outros aneurismas. Então, a grande maioria tem um fundo genético. Agora, nós temos que pensar que o cigarro, né, o fumo, aumenta muito a lesão das camadas arteriais, promovendo aneurismas secundários à utilização do fumo, do tabaco. Então, é importante orientar que cigarro é deletério em várias situações, reduz também a qualidade orgânica do indivíduo e predispõe ao aneurisma cerebral, mas predispõe a aneurisma renal, abdominal, pulmonar, amputação de pernas, braços. O cigarro é extremamente deletério. Doutor, eu vou fazer uma pausa aqui, porque agora a gente está estourando o tempo no Instagram, mas olha só, você vai na link da bio, que a gente vai continuar essa entrevista, que você não pode perder, tem que curtir, compartilhar e salvar essa entrevista, tá? Que a gente agora vai para o YouTube, tá bom? Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E em cima disso, o senhor falou do cigarro. Mas não é só cigarro, né? Tem hábitos que as pessoas acham que não é nocivo,
Mas pode continuar, porque você falou cigarro, mas e bebida e a alimentação para essa questão do aneurisma? Sim, na realidade não digo para o aneurisma. Aí voltamos ao assunto primário, que é as dores de cabeça. Sim. Né? E alimentos errados, né, para a população que tem a dor de cabeça é de risco, porque ele se dissolve no estômago, libera modelos de aminoácidos e proteínas que ativam a proteína desses indivíduos em especial, que é uma proteína CGRP, que ativada, ela desencadeia a sequência dolorosa no indivíduo. Então, se nós não oferecermos esses aminoácidos, né, a tirosina do chocolate, os nitritos da cebola, o açúcar que causa a fermentação e ativação da CGRP, nós conseguimos, às vezes, só com tratamento alimentar, equilibrar a vida de um doloroso cerebral, né, que tem dores de cabeça contínua, regulando a alimentação, o sono dele e o cigarro. Bebida alcoólica já é meio notório que nós sabemos que quem bebe hoje, amanhã já tem a dorzinha da ressaca. Mas ela é um verdadeiro veneno para a qualidade de ativação da dor, né? Ela ativa a dor, mas a cafeína do cafezinho promove a dor. Então, primeira sequência de uma consulta com o neurologista, comigo, retirar todos os alimentos que causam uma sequência disparada da dor. De imediato, conversando com um especialista em neurologia, é fundamental o ambiente que esse indivíduo vive. Mudança da iluminação da casa desse indivíduo. Porque a claridade, como eu falei, causa dor de cabeça. As luzes brancas pioram a possibilidade desse indivíduo sofrer. Então, mando trocar tudo por luz amarela, de baixa intensidade e iluminação indireta. E a tela do celular? A tela do celular também é um problema. Então, na questão das telas de computador, celular, televisão, a orientação que eu dou é que o brilho seja reduzido ao máximo para que esses dispositivos não sejam disparo pela claridade que eles emitem. Mas, doutor, vou chamar um alerta aqui. O senhor falou agora, só me deixou assustado. Porque, assim, concorda comigo que está se formando uma geração de pessoas viciadas em telas, principalmente crianças? Porque essas crianças, o que vai acontecer com essa questão da cefaleia, com dores de cabeça, com enxaqueca, quando tiver seus 18, 20, 30 anos? Porque nós acho que temos quase a mesma idade aqui pela aparência aqui. Não sei se eu sou mais velho ou mais novo. Eu sou mais novo, com né? certeza. Mas olha só, e na nossa época... de falar também. Mas que isso. Mas na nossa época, quando a gente era criança, a gente brincava na rua, a gente não existia tela pra gente. E hoje a gente está em restaurante, a gente já vai mãe dando um tablet ou um celular para ela poder comer e conversar com os amigos e a criança ficar quieta. É o que a gente vê isso hoje. Sim. O que a gente está criando? Na realidade, Plácido, é uma questão filosófica que você está entrando. Há uma disruptura social voltada para essa tecnologia. Ela não há como barrá-la, não há como impedi-la, e ela deve progredir, porque com ela vem inúmeros avanços científicos para benefício da sociedade. Graças a esse modelo, nós tabulamos melhor as patologias, que é o uso da IA. Graças a esse modelo, a sociedade tem mais acesso a conhecimento, mais acesso aos modelos libertários de saber o que escolher para si mesmo. Né? Então, é algo... Eu sou um indivíduo que vibra com a ideia desse modelo de tecnologia. A tela é um canto da existência dessa situação toda, que também está em extinção, né? Pelos dispositivos de óculos que não terão mais essa iluminação, nós não teremos os modelos clássicos de televisão. Hoje a televisão está sendo aposentada, inclusive, né? O modelo clássico televisivo está aos poucos sendo substituído. Mas eu penso que é uma questão de adaptação.
como foi a fase da Revolução Industrial promovida pela Inglaterra no surgimento das primeiras máquinas de locomotivas, transporte, mecanização do campo, e tudo isso se falava, não, vai ter falta de emprego, vai ter miséria. Ao contrário, foi o maior avanço social no período da Revolução Industrial, que promovido pela Inglaterra, onde se rompeu assuntos como escravização, o modelo clássico de homem rebaixar homens na fase de produção pelo próprio corpo humano, né? E esses modelos estão sendo substituídos. Então é uma linha implacável que nós temos que ver como benefício e que os detalhes dessas mudanças, o que causa, como uma tela e tal, tudo isso é disruptivo, inclusive nem vai ser a existência do que se programa para o futuro, né? Então, até esses pontos de excesso de iluminação dos dispositivos tendem a desaparecer e duvido que chegue a 2050 ou menos com essa permanência de telefone celular desse modelo clássico ou de televisão. Mudou, o mundo mudou. E o que o senhor dá de dica para quem fica muito na tela, fica muito no computador, tem que trabalhar no computador, no home office, ou seja, como for? O que é só diminuir tela ou tem que ter um descanso? Como que seria? Na realidade, tem um assunto que nos preocupa muito, que seria um modelo de informação dado por essas plataformas como Instagram, TikTok, que são modelos de segundo. Isso faz com que o indivíduo não tenha foco, o indivíduo não tenha decisão visual e padrão cognitivo de assimilação. Então, tanto que nós estamos visualizando que a geração Gen Z, né, a geração Z, são Gen Z, eles estão com conhecimento adquirido menor. Foi a primeira geração da evolução planetária humana onde um filho é menos capaz mentalmente de conhecimento do que um pai, do que um avô. Né? Isso aí também é algo a ser trabalhado. Mas, aos poucos, diante dessas revoluções tecnológicas, o modelo vai mudar, fatalmente. Deixaremos de usar os dedos para digitar, para pegar uma caneta, e nos adaptaremos. E essas adaptações que vêm de modo deletério, elas tendem a mudar também. É que nós estamos na primeira fase do entendimento do que é viver nesse novo mundo. Né? Mas eu penso que a própria humanidade tem conhecimento suficiente para que podemos mudar esses modelos que estão causando, entre aspas, um emburrecimento da sociedade atual. Né? Porque cérebro é uma patente violenta. O país hoje em dia que tem na sua existência jovens cérebro é o futuro de uma nação próspera. Não está nos commodities, não está em qualquer outro perfil não material, entendeu? Errei, material, mas está na ideia do existencialismo cerebral como um todo. País jovem é futuro promissor. Ótimo. E, doutor, a questão de enxaquecas, Certo. ela ocorre mais ali no seu consultório, mais em mulheres ou mais em homens? Tem uma prevalência? Tem. Na realidade, a prevalência é muito maior em mulheres. Por quê? O impacto dos hormônios fazem com que esses hormônios ativem mais o CGRP. Inclusive, tem uma correlação de uso de anticoncepcionais com aumento doloroso das enxaquecas em mulheres. Então, elas sofrem a mais tendo que fazer a contracepção, né? Que é o uso do anticoncepcional diário. Então, a gente até conversa com o ginecologista para que ele mude para uma carga hormonal menor, para que esse indivíduo não sofra tanto. Mas, como eu sempre falo para meus pacientes, continue tomando o anticoncepcional, que é fundamental, senão você vai ter dor de cabeça por excesso de filhos. Né? Então, vamos nos adaptar a esses efeitos colaterais de medicação, de tela, de computadores e tudo mais. Ótimo. Gente, doutor, eu quero te agradecer aqui.
A gente está chegando no final. Se deixar aqui, você fala muito bem, você sabe muito, você tem muita sabedoria. Dá vontade de ficar o tempo inteiro conversando. Obrigado. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder te entrevistar, dizer que o programa está de portas abertas aqui. Sempre que o senhor precisar trazer alguma novidade, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, tá? E te agradecer e deixar as câmeras para o senhor falar suas redes sociais, como que a pessoa te encontra, que dica que o senhor quer falar para as pessoas. Que o senhor... Eu acho que o fundamental é que vocês busquem o apoio da medicina. A medicina ela está muito mais próxima de todos nós e temos o conhecimento desceu a realidade das comunidades, né? Então é importante que mesmo diante de dúvidas, pouco importa o que você tem como queixa, importa é o acolhimento seu no sistema de saúde e a resolução das suas dúvidas. Seja uma dor na unha, no pé, uma unha encravada, ou uma enxaqueca, ou um sintoma de ansiedade, depressão, busque o atendimento mais personalizado com profissionais que entendem do assunto. Não guarde para si e não distribua para quem não entende. Tá? Tem profissionais preparados no mercado para te apoiar em diversas áreas e campos para melhorar a sua qualidade de vida. No caso delas, do que nós abordamos aqui, as dores de cabeça como um todo. Tá? O meu contato, tem o consultório na região próxima do shopping e o telefone é 9926 94444. Cajá, muito obrigado, viu? Olha só, o cérebro fala. Ele fala com a dor, ele fala com o cansaço, com a insônia. Então, guarda isso no seu coração, curte, compartilha e salva, porque eu acho que essa entrevista aqui você pode às vezes estar precisando dela, tá bom? Até semana que vem.